Nessa tarde, o Senhor ele coloca ao meu coração para que eu venha falar um pouco a respeito da mulher adúltera. Mas para eu falar não especificamente da vida da mulher adúltera, não para eu vir aqui como um dos acusadores da mulher adúltera, mas para eu vir falar um pouco a respeito do pecado daquela mulher e a respeito dos acusadores do pecado daquela mulher. Deus ele coloca o meu coração nessa tarde para falar que levaram até Jesus aquela mulher adúltera, acusando ela pelo seu pecado, pelo seu ato ali, querendo condenar aquela mulher, querendo que Jesus condenasse aquela mulher. E que quando eles levam ela até Jesus, Jesus ele vai escrever no chão, perguntando para eles a seguinte pergunta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Era para aquela mulher ser apedrejada por causa do seu pecado. E quando Jesus ele escreve ali no chão, dizendo: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E ali todos os acusadores daquela mulher se afastam. Vai embora, sai de cena. E o que Deus ele manda eu falar nessa tarde em cima disso ele manda eu dizer que aquela mulher, ela sabia qual era o seu pecado. Ela sabia qual era o seu erro, qual era o seu pecado, qual era o pecado que ela tinha cometido. E aquelas pessoas que levaram ela ali até Jesus para ser acusada pelo seu pecado, eles sabiam dos seus pecados? Será que eles tinham em mente qual eram os pecados deles? Porque aquela mulher ela tinha ciência de qual era o pecado dela. Aquela mulher adúltera, ela tinha ciência de qual tinha sido o pecado que ela tinha cometido. E aquelas pessoas que levaram ela até Jesus para ser apedrejada ali por causa do seu pecado, simplesmente só queria ver ela pagar pelo seu pecado, pelo seu erro. Simplesmente só queria acusar, mas não pararam para pensar que eles também eram pecador. Não pararam para pensar, para analisar que eles também tinham pecados ocultos. Tinham pecados ocultos. E pecado esses eu já entendo que poderia estar até oculto perante a sociedade. Mas perante os olhos de Jesus não estava. Por isso ele lança a seguinte pergunta: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a acusar, seja o primeiro a apedrejar. Louvado seja Deus. Seja o primeiro a punir. Só que ali quando Jesus ele lança essa pergunta, a consciência deles, começa a funcionar. A consciência deles começa a se lembrar. Se lembrar de quê? Dos seus próprios pecados. Se lembrar que eles também eram pecador. Se lembrar que eles também tinham pecado. Se lembrar que eles também tinham pecados e pecados ocultos que se fosse descoberto ali, se fosse revelado ali, eles também iam ser condenados ali. Louvado seja Deus. Eles também iam passar por uma punição ali. Então eles preferiram sair de cena. Porque quem sabe do seu pecado, sabe. Quem reconhece o seu pecado, reconhece. Não precisa ninguém dizer, não precisa ninguém apontar. E Jesus ele me traz aqui nessa tarde para falar a respeito desta mulher. Mas não para ser mais uma apontadora, não. É para falar acerca de que aquela mulher, ela sabia qual era o pecado dela. Mas aquelas pessoas que levaram ela até Jesus, será que eles sabiam? Se lembravam dos pecados deles? Qual eram os pecados deles?
Então Jesus me traz aqui nessa tarde para dizer, aquela mulher, ela sabia, ela tinha noção, tinha ciência, consciência de qual era o pecado dela. Não precisava ninguém apontar, ela mesma já tinha ciência. Ela mesma já sabia qual era o pecado dela. Mas aqueles que estavam levando ela até Jesus não estavam lembrando dos seus pecados, não estavam tendo ciência dos seus pecados. Estava só focado no pecado daquela mulher. E eu encerro dizendo, o problema e o perigo não é o pecado de alguém que eu ou você apontamos. O perigo não é para alguém que eu e você sabe do pecado que eles cometeram. O problema e o perigo não é eu, não é você saber do pecado de alguém. Mas o perigo é eu e você estarmos apontando o pecado de alguém sem se lembrar do nosso. É eu e você estar apontando o pecado de alguém sem ter ciência de qual é o meu pecado. Sem ter ciência de qual é o seu pecado. Então, em vez de eu e de você apontarmos, julgarmos o pecado do outro, vamos analisar qual é o meu pecado. Vamos analisar qual é o meu pecado. Porque fulano está cometendo esse pecado, mas ele sabe, ele tem ciência do que ele está cometendo. Fulano está praticando isso ali, mas ele tem ciência do que ele está praticando. Porque o problema não é alguém saber do meu pecado. O problema não é alguém saber do teu pecado. Mas o problema é quem está apontando que não tem ciência do seu próprio. Porque quem está praticando o pecado, o erro ali, ele tem ciência do que ele está praticando. Ele tem consciência e ciência do seu próprio pecado. Ele sabe que ele vai ter que apresentar aquele pecado diante de Deus. Ele sabe que ele vai ter que se ver com Deus. Mas quem está apontando, às vezes, aponta o do próximo e esquece do seu. Esquece que vai ter que prestar conta do seu próprio. Então, nessa tarde, Jesus está dizendo para mim e para ti, ei, não te preocupe com o pecado do seu próximo, não. Não aponte o pecado do seu próximo, não. Não fale e nem se preocupe com o pecado do seu próximo, não. Se preocupe com o seu, porque é do seu que você vai prestar conta. Aquela mulher, ela tinha ciência do que era que ela tinha cometido. Mas aquelas pessoas estavam achando que eles não tinham pecado nenhum. Tinha até esquecido dos dele. Ei, aí é que está o perigo. É eu apontar o pecado do meu irmão e esquecer do meu. Amém? Cuidado. Você que gosta de estar julgando as falhas, os erros, os defeitos, o que o teu próximo anda aí praticando. Cuidado, Jesus chama a minha e a tua atenção nessa tarde para dizer, olha, tenha ciência do seu próprio pecado, esqueça do seu próximo. Esqueça o pecado do seu próximo, porque esse tem consciência do que ele está fazendo. Esse que você tanto julga, que comete tanto pecado aí, que você está aí apontando, ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele tem consciência do que ele está praticando. Ele tem consciência dos erros, do pecado dele. E vai ser entre ele e Jesus. Assim como aquela mulher. Mas cuidado você, que está aí só apontando, só falando, só fofocando do pecado do teu próximo e se esquecendo de analisar qual é o teu. Esquecendo de analisar, de ter consciência de qual é o teu pecado. Porque tem pecado aí também que tu não está percebendo. Tem pecado aí na tua vida que você pode estar só julgando do teu próximo e não tá tendo consciência do teu. Mas aquele povo que levou aquela mulher adúltera até Jesus para ser apredejada, eles tinham pecado. E era pecados ocultos, que ninguém ali na comunidade sabia, mas porém Jesus sabia. E Jesus lança a seguinte palavra: aquele que não tem, atira a primeira pedra. Então, se tu tá apontando, é porque tu tem também. Se tu tá apontando, tu tem também. Só que tu tá esquecendo de analisar qual é o teu. Tu tá esquecendo de investigar qual é o teu. Tu tá esquecendo de se preocupar com o teu. Eita, tá se esquecendo de se preocupar com o teu. Tá só querendo apontar o da mulher. Tá só querendo apontar o do próximo, do teu irmão, o daquele que tu já sabe, o daquele que tu já viu praticando, o daquele que tu já pegou praticando. Mas Jesus está dizendo, ei, esse daí já sabe, tem consciência do dele. E tu tem consciência do teu? E tu tem tido consciência do teu?
Quem está praticando já sabe o que está praticando, tem consciência do que está praticando. Agora o perigo é aquele que está apontando sem ter consciência do seu. Cuidado.